Os reformadores, eles rejeitaram veementemente a autoridade, por exemplo, do Papa sobre a igreja. Por quê? Porque o Papa se coloca como chefe da igreja. Só que o chefe da igreja é o cabeça, que é Cristo. Isso é uma usurpação. O Papa usurpa o lugar de Deus, ou de Deus Filho, como o sumo pontífice. Ou seja, o único mediador, o supremo mediador entre Deus e os homens. Só Jesus é mediador entre Deus e os homens. É Cristo a pedra, a rocha, o fundamento da igreja, e não Pedro. É Cristo que é o Senhor, o cabeça. Ele tem que ter preeminência, Ele é supremo sobre as nossas vidas. Paulo ele diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Cristo nos arrancou do império das trevas, como quem tira uma planta pela raiz. Você já fez transposição ali de uma planta para um outro lugar, da terra para um vaso, talvez? Então você arranca pela raiz e planta num outro lugar. De repente você percebe um solo ali que está doente e você fala, vou tirar essa planta daqui que ela está morrendo. E ela vai morrer. E você então leva para um solo fértil, adubado. E você então arranca aquela planta morrendo pela raiz e planta num solo saudável para ela viver. Essa expressão aí, Ele nos resgatou do domínio das trevas, essa ideia de arrancar algo pela raiz. Ele nos tirou do império da morte, das trevas, do pecado, regido pelo diabo e seus anjos. Ele nos arrancou de lá, daquele império que nos levaria à morte, à condenação eterna, e nos transportou para um reino de vida. O reino do Filho amado do Senhor. O reino do amor, o reino da luz, o reino da salvação. Ele nos transportou de um império onde nós seguíamos o nosso próprio coração, os nossos desejos, o fluxo do mundo, as ideias mundanas, cujo príncipe desse mundo é Satanás, como diz a Bíblia, e agora nós estamos num outro reino. Nós fomos tirados por Cristo do império das trevas e agora fomos plantados num outro reino, que é o reino de Jesus, o reino de Deus. E nesse reino Ele é o Senhor, o único Senhor. Somente Jesus é o Senhor. E nesse reino nós fazemos parte. E esse reino vai durar eternamente. E esse reino vai ter uma consumação daqui a pouco quando Jesus voltar. E nós vamos herdar a plenitude desse reino para todo sempre, através de Cristo. Mas hoje Ele já reina na nossa vida. Hoje nós já temos um Senhor, uma legislação, que é a palavra de Deus. E hoje nós devemos submeter a nossa vida a Cristo como Senhor. O que importa hoje não é a minha felicidade mais, ou a felicidade do meu eu, mas é agradar o Rei do reino, onde eu estou plantado. E esse Rei é Jesus, o cabeça da igreja e da minha vida. Antes tudo orbitava em torno do meu ego, para satisfazer o meu ego. Agora, como crente em Jesus, tudo deve orbitar em torno de Cristo e de sua glória. Será que você já entendeu isso? Antes você decidia por você mesmo, ou pela sua própria cabeça ou a dos outros, aquilo que você ia viver ou escolher para a sua vida. Agora, é em submissão a Cristo que nós fazemos isso. É conforme Cristo nos diz na sua palavra que nós devemos viver. Não existem dois senhores no reino de Deus. Só existe um. Só existe um Senhor, que é Jesus. Não existe mais lugar para o outro Senhor, que é o meu próprio ego, o meu eu. Na verdade, Jesus fala, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, morra para você mesmo e siga a mim. E você vai receber a vida, e a vida abundante. Você tem submetido a sua vida, seu tempo, seus talentos,
seu viver a Jesus como Senhor da sua história, da sua vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele tem sido o Senhor da sua vida em todos os âmbitos do seu viver, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida sexual, no seu dia a dia, na sua empresa. Quem é Senhor da nossa vida? Cristo é o único Senhor. Estamos submetendo a nossa vida ao senhorio de Cristo. Igrejas devem ser centralizadas em Cristo. Elas devem ser cristocêntricas. Igrejas cujo centro de vida, de ações e aspirações é Jesus, Ele é o cabeça. Essas igrejas levam a palavra de Cristo a sério, o Senhor a sério, adoram apenas a Cristo. Adoração não é para agradar o homem, não é aquela música humanista, que é o homem o centro da música para o homem ficar bem, se agradar. Não, o centro da adoração é Cristo. Igrejas assim estão honrando o Senhor e canalizando a glória devida ao nome do Senhor. Somente Cristo é o Senhor. E eu quero terminar rapidamente dizendo que somente Cristo, nesses solos Cristos, Ele é o sustentador. Paulo ele diz aos Colossenses o seguinte: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele é o sustentador de tudo, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa ideia, essa crença, essa doutrina do solus Christus, somente Cristo, se aplica no fato de que nós precisamos apenas de Jesus na nossa vida para sustentar a nossa vida, a nossa fé, para nos santificar. Nós dependemos exclusivamente de Cristo. Nós existimos por causa dEle, nós existimos porque Ele nos sustenta, a nossa vida está na dependência do Senhor, toda a sorte de bênção que nós precisamos vem apenas de Jesus.